sobre a minha passagem pelos Testemunhos de Jeová. Antes eu quero dizer que não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, né? Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e hoje nós vamos falar da segunda parte do meu testemunho, continuação dela. Na primeira parte eu disse que no período de pré-adolescência, início da adolescência, eu, juntamente com meus pais, minha irmã, na época ficamos quase 2 anos participando da religião dos Testemunhos de Jeová. Se você me perguntar se a gente chegou a batizar, não chegamos. Nós estávamos, como eu falei, cerca de 1 ano e meio para 2 anos, e o tempo de discipulado para batismo lá é 6 meses a 2 anos. Então, quando a gente estava quase já para batizar, a gente se converteu, né? É uma igreja Assembleia de Deus, aqui em Uberlândia, né? Bairro Marta Helena, e aí nós não chegamos a batizar lá. Fui ser batizado depois na igreja Assembleia de Deus, né? Como eu disse, a gente tinha reuniões semanalmente em casa, o período que a gente frequentou, ia no Salão do Reino. Durante esse período, como eu estudava em um colégio confessional, religioso, católico, coincidi com a questão da primeira comunhão. Eu cheguei a fazer, aos 12 anos de idade, a primeira comunhão na Igreja Católica, e participar da hóstia, né, da Eucaristia, e continuamos estudando com eles. E fui em 2 congressos anual que eles têm, todo ano eles têm congresso anual. Então, em 1979, eu fui no congresso realizado no ginásio do UTC, em Uberlândia. Em 1980, a gente participou de um congresso também regional, só que foi realizado na cidade de Araguari, né, em 80, não foi aqui, congresso regional. E aí a gente viu, durante o congresso, palestra, batismo, né, a ceia que é servida nesse momento aí para pessoas, tal. Mas não chega, como eu disse, havia aquele conflito, né? Aquele conflito teológico, vamos dizer assim, doutrinar na cabeça da gente, né? Sobre que era tudo diferente, né? Jesus morreu na cruz, morreu pendurado no estaca. Jesus, não existe trindade no conceito de Testemunho de Jeová. A fala foi criado por Constantino, Concílio Nicéia em 325, que Jesus é inferior ao Pai. Jesus não é Deus, ele é um ser divino, mas não é Deus. Então tudo isso foi chocando, né? E a gente vê que a Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia que eles utilizam, eles modificaram, né, bem forçado alguns versículos. Então, como eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, creem que ele é uma força ativa de Deus, você vê espíritos, todo lugar que tem Espírito Santo, na tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que eles utilizam, ela está com E minúsculo e não E maiúsculo, mostrando que para eles ele é uma força mesmo, não uma pessoa. O João capítulo 1, versículo 1, como eu disse no vídeo anterior, foi totalmente modificado, né? Quando a gente lê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? No princípio era a palavra era como um Deus de minúsculo, mas não era Deus de maiúsculo. Então, mostra que tudo isso é mudado. A palavra trindade realmente não se encontra na Bíblia, mas a trindade se encontra em toda a Bíblia. Não acreditamos em 3 deuses, nós cremos em um único Deus, mas que subsiste eternamente em 3 pessoas. É um grande mistério, né? A doutrina da trindade. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, cada um é uma pessoa
mas é um único Deus, né? Então Jesus fala, olha, eu e o Pai somos um. Glorifica-me na oração sacerdotal João 17 com a glória que eu tinha digo antes que o mundo existisse, né? Então, nossa eternidade, né? Lá nós fala que ele é o primeiro anjo criado por Deus, né? É um filho inferior, né? Então não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra Jesus com todos os atributos da divindade, todos os atributos da eternidade, da divindade, onisciência, onipresença, onipotência, todos. E a gente vai vendo isso tanto, a forma como ele é apresentado no Antigo Testamento, né? Muitas vezes você vê no Salmo 110, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha, né, teus inimigos debaixo dos teus pés. Seriam inúmeros, né, oportunidades, né? Em Gênesis 18, numa teofania, né, quando dois anjos, três seres aparecem para Abraão, sendo dois anjos, dois se dirigem para Sodoma e Gomorra para destruí-lo, e a Bíblia diz que Abraão ficou perante o Senhor, ou seja, o terceiro personagem não era um anjo. E Abraão ficou perante o Senhor e começou a questionar se tivesse tantos justos nas cidades, o Senhor destruiria, né? Aquela figura ali era da segunda pessoa da Trindade antes da encarnação, era Jesus pré-encarnado. Não era o Pai, porque a Bíblia diz que nunca ninguém, né, viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, isso fez conhecer. Jesus morreu foi numa cruz mesmo, era o objeto de crucificação romana, né? Nós não adoramos a cruz, mas a cruz não deixa de não ser um dos símbolos, né? Passou a ficar caracterizado como um dos símbolos cristãos, juntamente com o peixe, né? E outros mais. Mas adoramos a pessoa, né? O Cristo, que não está mais crucificado, mas que ressuscitou e está vivo. Cremos que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, não é força, não é influência. Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Você não entristece uma energia, você não entristece a energia elétrica, você não entristece a força do vento, você entristece uma pessoa. Né? Então, não tinha condição, doutrinariamente falando, não tinha. Se você for ver a escatologia deles, eles modificaram ela no decorrer dos anos. O fundador era Charles Taze Russell, que tinha tanto medo do inferno, depois de frequentar duas denominações protestantes, cria em 1879 a Sociedade Torre de Vigia, né? Sociedade Torre de Vigia, que praticamente acaba sendo o nome jurídico deles utilizado tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então eles começaram a prever, né, a nova ordem, eles falam nova ordem, iniciar em 1914, né, com o milênio, né, na Terra. Você fala no milênio, né, a coisa é toda aqui, né, na Terra. Em 1914, em vez de começar o milênio na Terra, começou a Primeira Guerra Mundial, foi um banho de sangue. Aí preveram para 1925, depois foram prevendo várias datas, a última me parece foi 1975, depois pararam de prever. Então já fizeram diversas previsões que não se concretizaram. Se você for olhar em termos de doutrina, o conceito deles doutrinário se parece um pouco até com o islamismo. É claro que lá não tem a figura de Maomé, né, de Alá, né, do Alcorão, mas alguns conceitos doutrinários que o islamismo tem, o Testemunho de Jeová também tem. Por exemplo, tanto o islamismo como o Testemunho de Jeová não crê na doutrina da Trindade. Tanto os Testemunhos de Jeová quanto os muçulmanos creem que Jesus foi um profeta, né, mas não é Deus. Então, nesse ponto, eles têm semelhanças doutrinárias, nesse ponto. As outras, é claro que vão diferenciar e muito. Mas nesses dois quesitos tem, porque negam justamente a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade. E aí que está a parte
bem grave, né? Bem grave sobre isso. Então, saímos, né? Quando eu falo isso, eu não falo no sentido de denegrir nada nem ninguém. São pessoas religiosas muito dedicadas, educadas e tal, que perseguem um objetivo religioso. É uma pena que, infelizmente, falta reconhecer Jesus como ele realmente é, né? Falta reconhecer o Espírito Santo como ele realmente é. São evangelizadores, né? Estão aí direto em porta, oferecendo seu material, tentando evangelizar, mas falta conhecer. É um povo não alcançado, né? Precisa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que eles têm livros, como eles editaram na década de 90, no início da década de 90, 2 livros. Eu tenho os 2. Um é O Maior Homem que Já Existiu, onde fala muito sobre Jesus. E você vai olhando assim e você fala, não, eu creio, né? O problema é que creio como realmente como o maior homem que já existiu, como o primeiro filho de Deus, mas não como sendo Deus também, né? Sendo a segunda pessoa da Trindade. Depois eles lançaram outro livro, que é O Homem em Busca de Deus, também na década de 90, onde eles fizeram uma grande pesquisa sobre as religiões mundiais, as principais religiões mundiais. É um trabalho que deve ter demandado muita pesquisa, mas chega no final, eles consideram todas religiões cristãs, a não ser a deles, como cristandade, e eles apenas como as únicas testemunhas mesmo de Jeová, né? E o nome Jeová, se você for olhar, ele os judeus tinham medo, né, de pronunciar o nome de Deus, então às vezes falava apenas um tetagrama, o YHWH, que depois vem colocando consoante, traduzido como Yahvé, né, Javé, e até Jeová também. Mas existe outras traduções também, né, que também se aplicam.